Ociosidade, custo do produto ou despesa do exercício, baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Clovis Luiz Padovese, da editora Cengage Learning, 2016, do capítulo 17, Custos Ambientais e da Qualidade, Ociosidade e Produtividade, do subtítulo Ociosidade, custo do produto ou despesa do exercício, da página 478. A legislação tributária brasileira, em princípio, entende que todos os custos de produção têm de fazer parte da apuração do custo dos estoques. Sendo assim, a ociosidade deve fazer parte do custo unitário dos produtos e serviços. Em termos gerenciais, a contabilidade como ciência entende que, caracterizada a ociosidade, esta tem de ser tratada como despesa do período, não devendo ser levada ao custeamento dos estoques. Entendemos que os aspectos gerenciais devem se sobrepor aos tributários. Assim, a empresa deve custear seus produtos desconsiderando os custos de ociosidade, fazendo os ajustes tributários fora da contabilidade para não prejudicar a mensuração correta do lucro e dos ativos. O quadro 17.10 apresenta um exemplo evidenciando o impacto da ociosidade nos custos unitários dos produtos e serviços. Vamos considerar que o nível de produção, a quantidade máxima, seja de 50 mil peças. E com a ociosidade de 40%, a empresa esteja produzindo 30 mil unidades. Vamos considerar que os custos variáveis total da empresa seja de 4.200.000 para produzir as 50 mil unidades. Portanto, o custo unitário variável será de R$ 84 por unidade. Os custos semivariáveis, vamos admitir R$ 800.000, o que dá R$ 16 por unidade. Os custos semifixos de R$ 1.200.000 para 50 mil unidades pesam R$ 24 por unidade. E os custos fixos, 3.800.000 para 50 mil unidades, vai dar R$ 76 por unidade. Somando tudo isso, o total dá 10 milhões redondo nesse exercício, que para 50 mil unidades o custo é de R$ 200. Na capacidade total da empresa, 50 mil unidades, o custo unitário sairia por R$ 200. Agora vamos admitir a ociosidade. A empresa trabalhando com 30 mil unidades, o custo variável ele vai variar de acordo com a produção. Se está produzindo 30 mil unidades, R$ 84 não varia, portanto, o custo total para 30 mil unidades será de R$ 2.520.000. Agora, semivariáveis vai ter uma parte que vai ficar fixo e outra parte que vai variar. Então, nesse caso aqui, vamos supor que variou 200 mil. Então, aquele 800 mil que estava custando para 50 mil unidades, passe a custar 600 mil para 30 mil unidades. O custo unitário passa de R$ 16 para R$ 20. Os semifixos, o fixo de 1.200 também pode cair um pouco aqui, de 1.200 para 1.100. Para 30 mil unidades, vai dar R$ 36,67, que é 52% superior aos 24 quando produz 50 mil unidades. E os custos fixos, propriamente os 3.800, vamos supor que ele mantém rigorosamente nos mesmos 3.800. O que acontece para 30 mil unidades? Ele salta 66%. De R$ 76 ele passa para R$ 126,67. Então, o custo total passa de 10 milhões para 8 milhões. E o custo unitário, ele sobe 33%, de 200 para R$ 267. O custo unitário com ociosidade é maior em 33,6% que o custo com volume normal de operações.
A ociosidade considerada foi de 40%, mas o custo unitário não aumenta na mesma proporção, visto que os custos variáveis são mantidos e os impactos ficam exclusivamente nos demais tipos de custos. É interessante notar que quanto menor variabilidade tem o custo em relação à quantidade produzida, mais cresce o custo unitário do produto em termos percentuais. Contabilização. O impacto da contabilização do custo de ociosidade no resultado da empresa só é diferente caso o volume produzido no período não seja totalmente vendido. Em outras palavras, o impacto só pode ser visualizado se houver estoque no período. Supondo que das 30.000 unidades produzidas, metade tenha sido vendida no ano 1 e metade no ano 2. Faremos a contabilização dos resultados pelas duas alternativas, quais sejam a contabilidade societária e fiscal e a contabilidade gerencial. Na contabilidade fiscal e societária, toda a ociosidade deve fazer parte do custo do estoque e, em seguida, do custo dos produtos vendidos. Vendendo 15.000 peças em cada período, teríamos o seguinte resultado de cada ano, bem como o total dos 2 períodos. Quantidade vendida no primeiro ano, 15.000, ao custo unitário de R$ 267,34. Quantidade vendida no segundo ano, também 15.000, ao mesmo custo de R$ 267,34. Portanto, a receita de vendas, digamos, supondo aqui receita de vendas de 4,5 milhões no ano 1 e 4,5 milhões no ano 2, fazendo um total de 9 milhões. O custo das vendas destes 4,5 milhões é de 4.010.000. Ou seja, a multiplicação das 15.000 peças vendidas ao custo de R$ 267,34 gera um custo das vendas de 4 milhões e 10. A receita sendo 4 milhões e meio menos 4 milhões e 10, o lucro bruto do ano 1 será de R$ 490.000. Também no segundo ano, sendo a quantidade vendida o mesmo, o custo unitário sendo o mesmo, o lucro bruto será os mesmos R$ 490.000. A soma do ano 1 e ano 2 consolidado gera um resultado no lucro bruto de R$ 980.000, que é a soma dos 490 em cada exercício. Na contabilização gerencial, os volumes atribuídos à ociosidade devem ser considerados como despesa do exercício. Um critério aceitável é a utilização do custo unitário obtido em condições de produção normal para ser aplicado no custo das vendas e a diferença entre os gastos totais e o custo das vendas obtido por esse critério é lançado como despesa do período em que houve a ociosidade, que no exemplo é o ano 1, como pode ser visto no quadro. No quadro 17.12, ociosidade e demonstração de resultado gerencial. Então, vamos lá. A quantidade do ano 1, 15.000, e a quantidade do ano 2, 15.000 também, ao custo unitário de R$ 200, que é da capacidade máxima. Então, a receita de venda sendo o mesmo de 4,5 milhões em cada ano, o custo das vendas, ao invés de ser 4 milhões e 10, passa a ser de 3 milhões, que é a multiplicação de 15.000 unidades a R$ 200. Portanto, para uma venda de 4,5 milhões com o custo de 3 milhões, temos um lucro bruto de 1,5 milhão, 1.500.000 no ano 1 e no ano 2. O total do lucro bruto é de 3 milhões nos 2 anos, menos as despesas extraordinárias de ociosidade, ou prejuízo de ociosidade, de 2 milhões e 20 mil reais. Portanto, isso no primeiro ano. Portanto,
No ano 1, o lucro bruto de 1,5 milhão, ele vira um prejuízo de 520 mil. E no ano 2, o lucro bruto de 1,5 milhão continua 1,5 milhão, porque o resultado, o custo da ociosidade, ele foi assumido no ano 1. Portanto, o resultado consolidado do ano 1 e o ano 2 será de 980 mil, que é o mesmo do modo contabilização fiscal e societária, que é a soma do prejuízo de 520 mil no ano 1, mais o resultado positivo de 1 milhão e 500 mil no ano 2. Essa demonstração espelha melhor a realidade dos eventos econômicos. Assim, o custo da ociosidade fica registrado no exercício em que ele ocorreu, não afetando o exercício seguinte, que provavelmente, além das 15 mil unidades vendidas, decorrentes da produção passada, deverá apresentar vendas que complementem a capacidade operacional. É importante ressaltar mais uma vez que o lucro total dos dois exercícios é o mesmo, pois os valores utilizados para determinado critério de valorização de um período não podem ser carregados para o período seguinte.